campo, como conta o repórter Mauro Anchieta. O golpe certeiro põe abaixo a cana queimada e garante a sobrevivência do boia fria. Dura e arriscada sobrevivência. Os cortadores de cana são vítimas frequentes dos golpes do próprio instrumento de trabalho, conhecido por aqui como podão. Em 94, a estatística de acidentes da usina Guaíra, na região de Ribeirão Preto, foi assustadora. 92 trabalhadores saíram feridos dos canaviais, muitas vezes depois de acidentes graves com rompimento de tendões. A usina então decidiu apostar principalmente na proteção das pernas e dos pés. As botas são feitas de couro impermeável e reforçadas com PVC na biqueira e na região do peito do pé. A chamada perneira, esse outro acessório aqui, tem 3 chapas de aço inoxidável. As luvas de borracha são maleáveis e revestidas de um material chamado nitrilon para proteger as mãos. Todo esse equipamento foi desenvolvido pela própria usina para combater o alto índice de acidentes de trabalho. A fiscalização aqui é rigorosa. Sem ele, o trabalhador não vem para o campo. Só este ano a usina vai gastar quase R$100 mil com fornecimento e reposição de botas, luvas e perneiras. O benefício foi maior do que o custo. Sendo assim, foi muito beneficiado aos funcionários, sem custo praticamente algum. Antigamente, quando nós trabalhávamos com aquela botina, a outra que não tinha proteção, a gente tomava muito acidente. Hoje, evitou muitas coisas disso. Essas marcas todas são golpes de podão? Isso. Quando a gente vai encostar as ponteiras, ou mesmo da vez recostar a cana assim, o podão pega, escorrega e sempre defende, né? Bate no bico da botina e protege. Em 1 ano e meio, o equipamento reduziu em 70% o número de acidentes com o podão e impediu outro tipo de acidente muito comum no canavial: a picada de cobra. Quando eu peguei para cortar com o podão, tinha uma pancada na perna e eu olhei, era uma cobra que tinha jogado o bote em minha perna, só que não pegou. Saí rápido, ela pegou só na perneira, não alcançou a perna. Nós resolvemos testar a eficiência desse equipamento contra os ataques de cobras. Trouxemos um par de perneiras à Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Quem vai, na verdade, fazer o teste é o professor Carlos Laure, especialista em animais peçonhentos. Essa cobra aí, apesar de pequena, é uma cascavel adulta. Animal muito mais violento e venenoso que a jararaca dos canaviais. A cascavel não hesita em atacar. Investe várias vezes contra o equipamento. Chega a deixar o veneno, mas não consegue perfurar a perneira. Ia pegar exatamente no peito do pé, podia ser fatal. O teste também é feito com a urutu, uma cobra de bote mais vigoroso. Ela ataca várias vezes, mas também não ameaça a segurança do equipamento. A perneira está intacta. O professor Laure diz que seriam necessários outros testes para dar uma palavra definitiva sobre a segurança do equipamento de proteção, mas fica entusiasmado com o que vê. Ninguém deveria trabalhar sem perneira em hipótese nenhuma. Qualquer que seja a proteção, mesmo que fosse 50%, é melhor trabalhar com essa perneira do que sem nada. A vida depois de um acidente. Daqui a pouco, a operária que perdeu os 2 braços e encontrou a solidariedade. Guerra à violência das máquinas, o acordo que elimina o maior risco das prensas. Emprego novo, apenas 10 minutos na linha de produção e o fim da vida profissional de uma operária. A máquina triturou a mão e o pulso de Dona Terezinha. A senhora representa um trauma? Um trauma, demais. Demais. Acabou a minha vida. Acho que eu envelheci mais uns 10 anos após disso aqui. Máquinas desse tipo levaram a mão de Dona Terezinha, o polegar de Alexandre e os braços da maioria dos trabalhadores mutilados em São Paulo. É a prensa injetora de plástico, uma máquina presente em grandes indústrias e em fabriquetas de fundo de quintal. Menor de idade, sem registro na empresa, Alexandre foi colocado diante do perigo sem qualquer treinamento. Quando foi limpar a máquina, percebi que ela estava ligada, já não dava mais tempo. Tinha pego a ponta da luva e puxou minha mão para dentro da máquina. E praticamente moeu a mão mesmo. Deve ter sido uma dor horrível, né? Horrível, indescritível, não dá nem para falar a dor.
Dona Terezinha hoje ganha R$ 42 por mês da Previdência. Alexandre tenta sobreviver com R$ 112. As máquinas que mutilaram os dois continuam a fazer vítimas em Jaguariúna, São Paulo. Nesta visita de surpresa a uma indústria plástica da cidade, constatamos o risco iminente de uma nova tragédia. O operador coloca as mãos dentro da máquina sem qualquer dispositivo de segurança. É prática ocorrer acidente no Brasil com esse tipo de máquina? É muito comum. A mutilação de membros superiores, mãos, dedos. O Brasil é um dos campeões mundiais aí de acidente com esse tipo de máquina. As máquinas injetoras antigas, com todos os seus perigos, ainda são um sucesso de venda. Não faltam ofertas aqui na Piratininga, a rua que concentra o maior comércio de equipamentos industriais usados do país. Nosso guia, especializado em segurança do trabalho, constata que praticamente todas estão fora de padrão. No caso dessa máquina, como é que faria para usá-la corretamente? Teria que fazer uma adaptação pesada para que ela se torne uma máquina segura. Normalmente, o preço dessa adaptação custa quase o preço da máquina. Quem estiver comprando, se for utilizar essa máquina do jeito que ela está correndo sério risco. Em todo o país, são mais de 20 mil injetoras ameaçando mutilar trabalhadores. Elas estão condenadas. Por um acordo entre empresas e trabalhadores, terão que ser adaptadas ou substituídas até o final do ano que vem. Esta indústria já cumpriu o acordo. É apontada como modelo. Os velhos equipamentos ganharam todos os dispositivos de segurança. Uma máquina antiga como essa também pode operar com mais segurança. Basta colocar esse dispositivo elétrico que faz a máquina parar quando a porta de segurança for aberta. O critério é de redundância, há uma outra peça aqui. Se esta falhar, a outra entra em ação. Outro dispositivo de segurança é esse braço mecânico, esse braço de ferro. Ele também é acionado pela porta de segurança. Ele sobe e desce. Nesta posição, ele evita que a prensa feche de repente, pegando a mão do operador. Sem essas normas de segurança, o trabalhador tem o direito de exigir que a máquina saia de operação. Do ponto de vista econômico, compensa ou não compensa trabalhar com segurança? O dispositivo de segurança custa caro para o empresário ou não? Ele custa caro, mas no fim ele é benéfico, porque ele evita a falta do trabalhador que é afastado por longo período no tratamento através do INSS, em que a própria empresa contribui também. Então ele é caro no início, mas ele torna-se depois barato, porque a máquina vai funcionar permanentemente sem falta do trabalhador. Dificilmente nesta empresa se ouvirá um sinal de alerta. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado nessas coisas e temos que ter consciência do que vale a vida humana. Muitas vezes nós nos acostumamos a conviver com esses acidentes, como no caso do acidente de trânsito. Nós estamos convivendo com essa situação que é inaceitável e devemos fazer um grande esforço, governo e sociedade, para diminuirmos os acidentes de trabalho e termos condições de trabalho apropriadas às condições humanas e também condições de trabalho que sejam apropriadas ao aumento da produtividade. Neide é vítima de um acidente de trabalho fora do local do trabalho. É o chamado acidente de trajeto, que acontece no caminho de ida e volta entre a casa e o serviço. Ela foi atropelada por um ônibus e prensada contra um poste. Agora tem que reaprender a viver sem os braços. Oh, caiu. Esse eu consigo. Deixa eu abrir, agora você solta. Fomos à casa de Neide para ver como é seu dia a dia. Neide. Oi. Boa tarde. Boa tarde, é? Já é mais de meio-dia? Olha você, tudo bem? Olha que casa bonita. O que eu me escondo? Estou impressionado com a sua casa aqui, com capricho. Você que cuida de tudo isso? Eu e minhas colegas. É? Você vai dando as ordens, é isso? É. A família está presente só nos álbuns de retratos. Neide não recebe visitas nem ajuda dos parentes. Algumas coisas ela consegue fazer sozinha, com muita dificuldade.
Televisão, como é que você faz para assistir? Televisão? É. Mas seu braço direito e seu braço esquerdo são as amigas. Elas é que dão banho, cuidam da roupa e do cabelo de Neide. Ela depende aqui do pessoal do bairro mesmo. Um dá uma coisa, outro dá outro. Se reúne aqui, faz uma coisa por ela. Nem você vê as coisas que ela tem, tudo ela que ganha das pessoas, que condições mesmo para ela comprar, não tem alimento, é o pessoal que dá para ela. Toda ajuda é bem-vinda, mas mochila nas costas, Neide também vai à luta sozinha, vendendo roupinhas de bebê para reforçar o auxílio de R$ 150 pago pela Previdência.